Como é bom sentir a presença de Deus, não é mesmo? Ela nos traz paz, consolo, alegria, muda o nosso coração e a nossa maneira de viver. A Bíblia diz que o pecado nos separou da presença de Deus, mas Jesus veio a este mundo para nos reconciliar com o Pai, nos purificando do pecado. Agora, graças a esse ato de amor, quem é salvo pode entrar na presença de Deus sem medo de ser condenado. Acontece que mesmo depois de muito tempo na igreja, muitos cristãos têm dúvidas sobre o que é sentir a presença de Deus. Qual é a sensação? Será que sentir a presença do Senhor na nossa vida tem a ver com ficar trêmulo, arrepiado, emocionado e começar a chorar? Ou será que essa experiência está relacionada a cantar, girar, dançar e falar em línguas estranhas? Por isso, neste vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha experiência e mostrar como Deus se manifesta e por que muitas vezes não sentimos a presença do Senhor. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu senti a presença de Deus. Eu não era evangélico, mas eu fui convidado a ir numa vigília de oração. E lá eu vi as pessoas orando, louvando e até mesmo chorando. Parecia que todos estavam sentindo algo muito forte, mas eu estava ali parado, sem sentir nada. Até que de repente, um homem abriu a sua Bíblia e começou a pregar. Naquele momento, eu senti que aquelas palavras eram para mim, pois eu estava vivendo uma vida muito conturbada. E ao final daquela mensagem, eu decidi abrir o meu coração para Deus. Então me arrependi dos meus pecados e recebi Jesus como meu Salvador. E foi naquele momento que eu senti uma paz tão forte que nenhum prazer deste mundo foi capaz de me dar. A partir daquele dia, eu comecei a frequentar a igreja e eu pensei que eu iria experimentar aquela presença de Deus tão maravilhosa todos os dias. Porém, nem sempre foi assim. Tinha dias em que eu estava muito feliz e motivado por saber que Deus estava comigo, mas na maioria das vezes eu ainda era inconstante. E por causa dos meus pecados e dos problemas que eu enfrentava, eu não conseguia sentir a presença de Deus e eu achava que Ele tinha me abandonado. Talvez você tenha se identificado com a minha experiência de vida. Por isso eu vou te mostrar que ter a presença de Deus é muito mais do que sentir uma emoção muito forte. É importante dizer que cada um tem o seu modo de se relacionar com Deus. E geralmente, as pessoas dizem sentir uma forte presença de Deus quando estão orando em línguas, quando recebem revelações, quando choram, pulam, dançam e até caem, como se fossem arrebatadas. Elas dão muito valor às manifestações sobrenaturais, e eu também já tive muitas experiências assim. O problema é que por acreditarem que a presença de Deus seja somente isso, muitos cristãos ficam frustrados, porque nunca sentiram nada parecido com essas coisas. Então eles começam a pensar: eu tenho buscado, eu tenho jejuado, clamado ao Senhor para sentir a sua presença, mas não sinto nada. Por quê? Será que há alguma coisa errada comigo? Será que eu estou cometendo algum pecado e por isso não estou conseguindo sentir a presença de Deus? Se você tem pensado assim, eu quero te mostrar o que Jesus fala sobre a presença de Deus em nossas vidas. Está em João capítulo 14. Veja o que ele disse. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Repare bem que em nenhum momento Jesus disse que a presença de Deus em nossa vida depende de sentimentos ou manifestações externas. Ela também não depende de irmos à igreja, ao monte ou em vigílias. A única coisa que precisamos fazer para ter e sentir a presença do Espírito Santo é amar a Cristo e obedecer a sua palavra. Por isso, meu irmão, se você entregou a sua vida para Jesus, a presença de Deus já está dentro de você e não há nada que possa te separar do amor dele. Eu sei que há igrejas que são mais avivadas que as outras, mas nós precisamos entender que se em determinado lugar a presença de Deus é tão forte que todos conseguem senti-la, é porque nós, que somos o templo do Espírito Santo, estamos atraindo a manifestação da glória de Deus para lá. E isso pode acontecer com você, no seu quarto, no seu trabalho, na sua escola e em qualquer outro lugar e situação em que você se encontre. Então saiba que você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus está com você.
A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E talvez você não esteja sentindo nada, justamente porque o Senhor está provando a sua fé e te ensinando a confiar nele, mesmo quando ele fica em silêncio. Amém? Eu acabei de te mostrar porque muitas vezes você não sente a presença de Deus, mesmo obedecendo a Ele. Agora, porém, eu vou te mostrar que muitas vezes nós não sentimos a presença do Senhor porque estamos agindo de forma errada e com isso nos esfriamos espiritualmente. É que com o passar do tempo, muitos de nós nos acostumamos com a vida cristã e paramos de crescer. Deixamos de acreditar no que a Bíblia diz e começamos a viver do jeito que achamos mais correto. Por isso, tome muito cuidado. Nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas que aparecem no nosso caminho e não nas montanhas. A frieza espiritual vem quando paramos de renunciar à carne e aceitamos alguns pecadinhos que já tínhamos abandonado no passado. Também ficamos frios espiritualmente quando paramos de pregar o Evangelho e falamos somente as partes agradáveis da Bíblia. Quando paramos de amar aqueles que não têm a mesma fé que nós e deixamos de ajudar os necessitados por pensarmos que já somos salvos. Esses são apenas alguns exemplos e, infelizmente, muitos cristãos têm deixado suas vidas como se estivesse no piloto automático. Essas pessoas vão à igreja por costume, sentam naquele banco mais reservado, não assumem cargos de responsabilidade e se tornam julgadoras, analisando o culto, a roupa das irmãs e a palavra pregada pelo pastor. Elas se consideram dominadoras da palavra e, por já terem anos de igreja, pensam que sabem mais do que os outros. Elas também focam mais no ser humano do que em Deus, e com isso, a presença dele passa despercebida. Por isso, nós precisamos entender que, se não tomarmos cuidado, a rotina pode nos fazer perder o primeiro amor, e assim deixaremos de experimentar a graça de Deus. O apóstolo Paulo tinha medo de que isso acontecesse na igreja de Corinto. Por isso ele disse: "O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo." Então, meu irmão, se você quer voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus e sentir mais a presença dele na sua vida, a receita é muito simples. Abra o seu coração novamente e tome atitudes que vão te edificar, como, por exemplo, ler a Bíblia, ouvir pregações, orar e louvar ao Senhor. Separe um tempo para se dedicar à sua vida espiritual e logo seu coração estará mais sensível à voz do Espírito Santo. E não se esqueça de viver em santidade, pois sem ela você não conseguirá viver em comunhão com Deus. E agora eu quero fazer uma oração por você. Você que não tem sentido a presença de Deus de forma alguma, você que acha que está desviado por algum pecado, por focar muito nos problemas e não conseguir buscar a Deus. Eu quero te dizer, há esperança para você. Você não pode ficar dependendo dos sentimentos. Você precisa aprender a viver pela fé, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Você recebe o perdão dos seus pecados pela fé. Então, mesmo que você não enxergue, não quer dizer que Deus não está agindo e trabalhando na sua vida. Então, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor teve misericórdia da nossa vida e o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado, o Senhor nos libertou das trevas e o Senhor nos trouxe para a tua maravilhosa graça, meu Pai. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor já providenciou tudo. O Senhor enviou teu Filho para morrer por nós e agora nós somos salvos, libertos e temos acesso à tua presença, não pelo nosso merecimento, porque nós não merecemos nada, mas pelo sangue de Jesus que nos purifica e nos torna novas criaturas. Oh, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoa os meus pecados, Senhor. Nós temos falhado tanto contra Ti, Deus, nos vícios da pornografia, na mentira, na ganância. Oh, meu Pai, quantas vezes buscamos as coisas dessa terra e deixamos de buscar o Senhor? Quantas vezes nós achamos que somos melhores que os outros? Quantas vezes não sentimos compaixão pelos mais necessitados? Oh, Senhor, que o Senhor nos dê o coração de Jesus e que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar o Senhor acima de tudo. Oh, meu Pai, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos Te buscar, meu Pai, dia após dia
E mesmo que pareça que o Senhor está em silêncio, na verdade é porque o Senhor está trabalhando e o Senhor muitas vezes quer provar a nossa fé. Oh meu Deus, que o Senhor derrame dos teus dons, derrame das manifestações do Espírito Santo, que o Senhor venha avivar a tua igreja, meu Pai, avivar o teu povo. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos clamar por Ti, lutar contra a nossa carne, lutar contra o pecado. Em nome de Jesus, meu Deus, não nos deixe acomodar, perder o primeiro amor, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Quantos agora, meu Pai, estão ouvindo esta mensagem, estão atribuladas, ansiosas, preocupadas com o que vai acontecer com o futuro. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos agora tudo aquilo que rouba a nossa paz, porque a Tua palavra diz que nós devemos lançar sobre Ti as nossas ansiedades, e a paz de Cristo guardará o nosso coração e a nossa mente. Ô Senhor, derrama dessa paz. Nós precisamos tanto do Senhor, meu Pai, que o Senhor nos tire dessa carnalidade e que o Senhor nos faça ser homens e mulheres espirituais, que andam na presença do Senhor, em obediência, em santidade, porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver neste mundo sem nos contaminar por ele. E que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. E se houver alguém aqui, meu Pai, que está abrindo o coração pela primeira vez, que o Senhor entre na vida dessa pessoa, Jesus, e conserte todos os seus caminhos, restaure a sua vida e encha ela com a Tua alegria, porque o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, eu sou o pastor Antônio Júnior e todos os dias eu tenho colocado uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Então compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.